Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que agora a minha internet deu uma estabilizada, oscilando bastante, e eu não estava conseguindo falar com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Alto e claro. Obrigada, gente. Então, o que a gente vai conversar hoje à tarde, a proposta dessa semana, é o desdobramento do que a gente conversou a semana passada. Semana passada a gente teve um momento com a doutora Marcela Tete, ela tratou de alguns aspectos socioemocionais, né, falou muito desse momento que a gente está vivendo, das questões da sala de aula, das questões nossa também, no profissional, do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, eu não vou repetir aqui. Mas, diante da pesquisa que nós fizemos e que a gente vai apresentar para vocês aqui, através do Forms, a gente fez um levantamento de temas, né, mais recorrentes, que vocês gostariam de estar trabalhando. Na verdade, a gente não fez por componente, a gente fez de uma forma geral, e aí a gente vai apresentar aqui o resultado desse diagnóstico do programa Horas de Estudo, também questões de horário, a gente ouviu muita sugestão sobre o horário, sobre estar oferecendo em outro turno também, sobre estar oferecendo no turno noturno. A gente ouviu também muita sugestão em relação a passar a ser quinzenal, então a gente está bem antenado com as proposições que estão sendo colocadas. Para esta semana, a gente vai dialogar sobre o socioemocional e a gente também fez um Forms. Eu vou pedir ajuda na Geovane. Eu estou com tanta gente me ajudando hoje aqui. Tem Geovane, tem Marcela, tem Adriana, tem Ailton. Ailton passa a fazer parte do nosso grupo também de professores lá do CEAF. Bem-vindo, Ailton. De muito a gente fazia esse convite para Ailton, para ele participar também desse momento de discussão com a gente, e, enfim, ele aceitou e passa a fazer parte também desse momento de diálogo e de construção coletiva que a gente faz para o programa Horas de Estudo. Eu vou pedir para alguém colocar o link no chat, o link do nosso Forms sobre as reflexões socioemocionais. Eu acho que Giovanni consegue tirar do slide e colocar aí no chat para quem não preencheu. A gente fez um Forms rapidinho, são 10 questões de marcar, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões que tanto nos angustia, né? Eu compartilhei no grupo com alguns de vocês, e aí a gente vai conversar sobre isso hoje à tarde. Então, quem tiver interesse, pode preencher e a gente vai conversando. Então, basicamente, a gente vai ver hoje o resultado do nosso diagnóstico sobre o programa Horas de Estudo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o socioemocional, na perspectiva do que a doutora Marcela Tete conversou semana passada, e a gente tem um documento bem bacana para apresentar para vocês, que é o documento das habilidades prioritárias. A gente passou algumas semanas aqui nas horas de estudo discutindo sobre habilidades prioritárias, né, que iriam compor os módulos e as ACCNPs. E aí a gente fez um compilado com base no mapas de foco do Instituto Reúna. A gente trouxe algumas dessas habilidades que a gente está chamando de habilidades prioritárias. E aí a gente vai compartilhar com vocês também, e vocês podem dar sugestões, vocês podem estar acrescentando ou retirando, certo? Logo em seguida, a gente compartilha com vocês esse material. Marcela colocou aí no chat, então, deem uma olhada aí nessas questões. Essas questões vão nos subsidiar para fazermos a nossa reflexão hoje aqui. Então, tudo bem? Todo mundo me ouve bem? Então, vou pedir para Giovanni compartilhar, porque ele compartilhando eu consigo continuar vendo a tela. Giovanni, por favor, você compartilha o PowerPoint.
Então, a gente tem uma agenda hoje proposta, e vocês podem dar sugestões também, está aberta aí, pode ter o que ocorrer, pode ter outro tema também que vocês queiram abordar, a agenda está aberta. Essa é uma agenda proposta, que a gente vai falar dos objetivos desse encontro de hoje, do resultado da avaliação diagnóstica do programa Horas de Estudo, a gente vai fazer diálogos sobre o socioemocional, e a gente vai apresentar o material de habilidades prioritárias, certo? Eu quero destacar, só um pouquinho, Giovanni. Giovanni está com o login de Marcela, então não estranhe, porque eu chamo Giovanni e o login é de Marcela. Mas está tudo certo. O que eu quero destacar é sobre esse ponto da pauta que fala de diálogos sobre o socioemocional. Então, a gente não está aqui propondo uma discussão sobre desenvolvimento de competências socioemocionais, até porque a gente não tem capacidade técnica para fazer essa discussão. Esse tema vem muito pautado nas questões que foram respondidas no diagnóstico e nas conversas que a gente tem nos diversos grupos das horas de estudo, de como está sendo difícil esse momento, né? De como está sendo abalado o emocional de professores, de gestores, de estudantes, da família. Então, a gente ouviu muito os professores dizerem que havia uma preocupação muito grande em elaboração dos módulos, em elaboração das ACCNPs, e que tinha que cuidar um pouco também das questões socioemocionais. Então, a perspectiva desse diálogo de hoje, dos diálogos que a gente vai estabelecer aqui hoje, é muito mais sobre as questões socioemocionais do que desenvolvimento de competências socioemocionais, certo? Que não vai acontecer porque, como eu disse, a gente não tem capacidade técnica para liderar essa discussão, mas julgo importantíssimo desenvolver competências socioemocionais, sim. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que está posto pelo Ministério da Educação. A gente vive momentos difíceis, né, que está tudo sendo tão sacudido, tão tremido, tão abalado. Então, a gente tem um documento que é relevante para a gente, que a gente tem um monte de crítica para fazer em vários aspectos desse documento, principalmente no componente de História e Geografia, mas a gente tem um documento de referência. A gente tem um documento normativo que estabelece a aprendizagem a partir do desenvolvimento de competências, né? Perrinot já falava de competências, de desenvolvimento de competências, Zambala fala muito bem de desenvolvimento de competências, então a gente tem que ter muita atenção a esse documento que está posto, e as críticas que a gente precisa fazer a esse documento, mas também ao que esse documento pode nos levar e ao que esse documento pode nos orientar enquanto documento formativo, principalmente nesse momento de fragilidade, eu vou chamar de fragilidade pedagógica que a gente vive. Então, não há uma perspectiva hoje, nessa sessão, de fazer uma discussão sobre desenvolvimento de competências socioemocionais. Julgo, porém, muito importante que a gente possivelmente organize uma sessão para discutir o desenvolvimento de competências socioemocionais, sim, porque está no documento da Base Nacional Comum Curricular, porque faz parte de uma discussão que está em voga no Brasil. A gente pode ter posições a favor e contrárias, mas isso não impede a discussão. Isso não inviabiliza a discussão. Muito pelo contrário. Eu acho que o contraditório existe justamente para que haja o diálogo e a discussão. Então, quem sabe, a gente consegue propor, chamar alguém, algum especialista ou uma especialista que possa estar dialogando com a gente em outro momento sobre o desenvolvimento de competências emocionais. Mas reiterando que não é essa a proposta de hoje, tá bom? Quem dera fosse. Apresentaremos o material das habilidades prioritárias, e aí eu quero destacar também que é um material preliminar e que é um material de referência. Então, para quem entende bom português, material de referência não é material obrigatório, não é material imposto, é um material que vai servir para o professor referenciar a elaboração do seu planejamento de aula, do seu plano de ensino, das suas atividades, mas é totalmente opcional. Tanto que sai como um documento em PDF, não sai com nenhuma normativa da CEMED, então a gente fica muito tranquilo e muito confortável para apresentar
esse material para vocês e para, inclusive, receber ainda contribuições daqueles que queiram fazer essas contribuições. Eu lembro que, em 2004, nós tivemos um programa de conteúdos para as horas de estudo. Quem estava já na rede naquela época, acho que o professor Ailton já estava, o professor Sidney, acho que já estava. A gente teve uma discussão sobre um programa de conteúdos, não era currículo, foi bem claro isso, né? A gente não estava discutindo currículo, mas a gente estava discutindo um programa de conteúdos para a gente ter um norte para refletir os nossos conteúdos, né? Então, o que a gente tem aqui nesse material das habilidades prioritárias é um material com base na BNCC e no currículo de Sergipe, ao qual a Rede Municipal de Educação fez a adesão, né, aderiu ao currículo de Sergipe, e a gente usou como referência um documento que vocês conhecem muito bem, que é o Mapas de Foco do Instituto Reúna, que traz habilidades prioritárias para serem observadas e avaliadas como pertinentes ou não pertinentes, a partir de critérios, né, critérios de progressão dessas habilidades, critérios de contextualização. Então, a gente trouxe isso em forma de material mesmo, para consulta do professor, para leitura do professor, e a gente espera que isso ajude, reiterando que esse documento não é um documento normativo da rede, é um documento de referência que serve para leitura, estudo e orientação, tá bom? Então, vamos lá. Giovanni, por favor, pode passar. Então, os objetivos da nossa sessão de hoje estão: apresentar o resultado da avaliação diagnóstica do programa Horas de Estudo, dialogar sobre esses aspectos socioemocionais. Pode passar, Giovanni. Então, nós tivemos, no total, 423 respostas de todos os professores, né? Uma pena, foi pouco, né? A gente esperava muito mais. Aí, dos 423, nem todos responderam todas as perguntas, né? Então, todos os slides a gente vai trazer aí quais foram as respostas. E a gente tem um pouco do cenário da nossa rede, né? Quem atua nos anos iniciais, a gente tem um percentual maior de professores que responderam, né? Não estou dizendo que esse é o total da rede, não, viu? Senão vocês vão levar isso para o DRH, para o DGP, e vão dizer que eu estou dando informação errada. Preste atenção. Das 423 respostas, né, a gente tem um percentual maior de professores dos anos iniciais respondentes, tá bom? Vou fazer questão de destacar isso aí para a gente não perder esse foco. Pode passar, Giovanni. Aqui os componentes, então a gente teve um número de educação física e ciências e matemática maior como respondentes, e aí a gente só tem 150 respostas, né? A gente cai bastante, que a gente não tem todos os professores dos anos finais respondendo. Pode passar. Isso é só um panorama geral para a gente chegar. Das 326 respostas, 80% atua em EJA, na educação de jovens e adultos, né, na EJA. Então, isso é bom a gente ver os professores que estão atuando na EJA participar desse questionário, participar também das horas de estudo. Pode passar. E aí, vamos lá. Você concorda com os temas abordados no programa Hora de Estudo? A gente teve 424 respostas. E das 424 respostas, 56% concorda, 33,7% concorda parcialmente, 9% concorda plenamente e 0,5% não concorda. Então, a gente tem um número razoável de concordo, mas a gente tem um número também razoável de concordo parcialmente, né? E a gente fez perguntas abertas para entender esse parcialmente, né? O que é que está faltando na questão dos temas, porque a gente conversa muito com os professores que fazem parte da equipe do CEAF, busca ouvir muito
as sugestões que vocês dão dentro desses momentos de interação que a gente tem, e dentro das possibilidades do desenho que é feito para o programa, a gente tenta trazer temas que, nesse momento, façam muito sentido para os professores da rede. Então, a gente entende que tem um leque de temas aí importantíssimos para serem abordados, né, até com muito mais profundidade do que o que a gente consegue nessas 2 horas de estudo, até porque a gente não consegue ficar mais de 2 horas nem falando, nem na frente da tela, porque desgasta. Então, a gente tem que procurar soluções para essas novas estratégias, para esses momentos de horas de estudo. A gente já liga o nosso alerta de como que a gente pode seguir, pode passar. O horário, outro ponto importante que chama atenção para a gente é o horário, né? Tem um concordo aí de metade, mas tem uma parte que concorda parcialmente, e tem um número significativo que não concorda. A gente já ouviu algumas pessoas comentarem em alguns momentos que gostaria que tivesse, que fosse ofertado em outros turnos, principalmente à noite, e a gente tem pensado nesse desenho, a gente tem buscado uma solução. Uma das possibilidades é que a gente faz essa gravação para ficar disponibilizado no canal do CEAF, mas demanda um número maior de pessoas, porque a gente não conseguiria que o mesmo mediador, o mesmo palestrante, conseguisse participar manhã, tarde e noite. Então, a gente teve, só para lembrar vocês, a gente teve a professora Deise Prado, que falou de planejamento reverso, a gente teve a professora doutora Elissandra, que falou de tecnologia educacional, a gente teve a semana passada a doutora Marcela Tete, que falou do socioemocional. Agora, vocês imaginem essas pessoas fazerem isso manhã, tarde e noite, de segunda a quinta. Então, é complicado termos uma pessoa só, então seria, e a gente está trabalhando, cuidando, então a gente teria que ter um desenho que, mesmo que fosse uma contratação prévia, né, mas um desenho de que esse palestrante, ele tivesse ou num turno ou num dia, né, ou cada dia um, porque seria humanamente impossível, por 4 dias da semana, ter a mesma pessoa os 3 turnos. Mas eu só quero deixar claro aqui que esse é um ponto de atenção, que nós não estamos sem ter conhecimento disso, que é necessário, sim, oferecer os 3 turnos, só que a gente precisa descobrir como fazemos isso da melhor forma possível e dentro das condições que nós estamos hoje, de isolamento, de contratação, de outros detalhes. Tá bom? Pode passar, Giovanni. 71% concorda com a ferramenta digital, então o Meet é uma boa ferramenta, né? 16% concorda parcialmente. A gente vai usar o Zoom. Quem já usou o Zoom sabe que é bem bacana, porque a gente pode se dividir em salas, formar grupos dentro do Zoom, então isso é muito legal. Mas a gente segue ainda com o Meet, porque faz parte da parceria do Google for Education. A gente pode gravar com o nosso domínio, né, com o nosso e-mail da secretaria, que vocês têm também. Eu queria abrir um parêntese aqui para informar, eu fui consultada por uma coordenadora que queria fazer uma reunião com os professores, mas que ela queria gravar, e no Meet, no e-mail pessoal dela, ela não conseguiria gravar. Então, eu expliquei para ela que com o e-mail do Google for Education, da secretaria, ela conseguiria, e ela ainda não tinha conhecimento disso, e nem os professores tinham conhecimento. Então, se vocês puderem, né, também divulgar essa informação, a partir do e-mail institucional, que vocês podem ter esse e-mail institucional, a escola pede, a DTI faz, e faz rapidinho, vocês podem fazer reunião no Meet, gravar, criar salas do Google Classroom, certo? Se vocês puderem compartilhar essa informação, acho que para nossos colegas que ainda não sabem, vai ser muito interessante. Pode passar. A frequência da participação nas horas de estudo, então a gente tem uma frequência muito boa, eu digo que
eu acho que a gente melhorou muito a frequência das horas de estudo com esse modelo virtual. Eu acredito que deve ser um modelo que deve ficar, que não deve ser alterado. Acho que a gente não pode deixar de pensar em momentos presenciais, quando tudo voltar a ser presencial, né? Eu acho que a gente pode pensar em momentos presenciais também, mas eu acho que o grande forte destaque do programa das horas de estudo é realmente esse momento virtual. Eu fico muito feliz quando eu entro nas salas e eu vejo uma participação estrondosa de professores. A gente tem, nos anos iniciais, por exemplo, a gente já chegou a mais de 300 professores pelo canal do YouTube, participando, assistindo. Então, eu acho que vale muito a pena isso, e a gente sabe que não existe uma preocupação com lista de presença, né, como existe no presencial, que muitas vezes alguns colegas vão, assinam, e estão cansados, e vão pegar transporte ainda e tal, e vão embora. Então, aqui nesse momento virtual mesmo, a gente tem uma lista de presença que a gente circula muito mais por conta do momento, mas não é para fins de monitoramento, de repressão, de controle de presença, e que as pessoas estão participando porque estão gostando. Eu quero acreditar que sim, e eu quero acreditar que esse momento deve estar fazendo muito bem para quem está participando, sim. Então, que bom. Marcela acabou de colocar aí nossa lista de presença. Pode passar, Giovanni. Sobre a condução dos encontros, a gente tem aqui 59,3 que atende ao que foi proposto. A gente tem 27,9 dizendo que atende parcialmente, 10 que atende completamente, 2 que não atende. Então, a gente precisa entender o que é esse 27,9% aí, que não está atendendo, né, nessa condução do encontro, se é questão do tempo, da abordagem, da metodologia. E aí a gente pode refletir sobre isso também. Fique à vontade para depois que a gente encerrar essa parte, vocês poderem contribuir fazendo as intervenções que vocês julgarem necessárias. Pode passar, Giovanni. Sobre a pauta proposta, a gente tem 56,1 dizendo que cumpriu totalmente, 39 que cumpriu parcialmente, 2,4 que cumpriu além do proposto, e 1,7 que não cumpriu. Então, também, a gente precisa entender, né, o que foi dessa pauta que a gente trabalhou até agora, que não foi cumprido e que precisa realmente ser revisto. Pode passar. A participação nas horas de estudo. Como contribui para a prática pedagógica? Então, 59,9% diz que sim, contribui para a prática pedagógica. Que bom, né? A gente fica feliz que, de alguma forma, esse momento estejam trazendo discussões, diálogos, compartilhamentos, socializações que têm contribuído para a prática pedagógica. Eu venho das horas de estudo de 2002, 2003, em que a gente estava tentando ainda traçar uma pauta. Eu estava como articuladora de história à época, e a gente ficava muito angustiado, nós ficávamos muito angustiados, todos nós daqui, porque a gente não tinha, muitas vezes, uma pauta fixa, definida e planejada, e a gente ficava na discussão, no debate, que era muito bom, que era muito construtivo, era um espaço democrático e participativo, mas a gente sentia falta de uma condição mais efetiva. Então, o que a gente está tentando fazer agora nas horas de estudo, e eu tento sempre olhar para aquele período que eu estava como articuladora, e o que era que eu mais sentia falta para tentar trazer para esse momento de alguma forma, é trazer um conteúdo substancial, uma discussão pautada em matemática, e em seguir abrir para esse debate participativo e colaborativo. Mas seguimos aceitando as contribuições de vocês para isso. Pode passar. Então, tá aí o link. Giovanni, você coloca no chat, por favor. E a gente vai refletir junto aqui. Vocês podem ficar à vontade para abrir os microfones e falar. Gabriela,
Oi, Boa tarde, Luiz. pessoal. Você pode passar, vou retornar 2 slides antes que eu esqueci de anotar Posso para sim. fazer o comentário. Pronto. Giovanni, Giovanni, o anterior a esse. o outro. Pronto. Era só esse. Ficou com a câmera aberta. Pode ir retornando. Retornando não, avançando. Não, a aplicação. Tá, obrigado. Eu já anotei. Conseguiu, Luiz? Sim, já está Tá aberto bom. para os comentários? Eu queria que o pessoal acessasse o link e aí ele já vai passar para o próximo slide, a gente comenta, fica aberto para os comentários. Pode passar. Giovanni já colocou no chat. Já. Pronto, já pode passar, Giovanni. Então, vocês acessem o link, aí vocês veem as questões e está aberto. Já pode comentar, não é? Sim, sim. Pode falar. Então, Gabriela, eu só queria fazer um comentário, talvez não muito agradável, pegando como sintoma dois pontos desse diagnóstico. Primeiro é a participação nas horas de estudos, que eu acho que... Luiz, vamos Oi. fazer o seguinte, então eu vou sair desse slide, porque o seu comentário é em relação ao diagnóstico. E esse slide aí já é do questionário socioemocional. Então, Giovanni, vamos voltar lá para o diagnóstico, porque aí a gente fecha a sessão diagnóstico, certo, Luiz? Certo. Eu pensei que você fosse fazer o comentário do questionário socioemocional. Pronto, você disse qual é o slide, Luiz? Pronto. Primeiro é a atuação da EJA. A grande quantidade de professor Aí. que atua na EJA. Aí eu vejo que, eu não sei se isso é de competência do CEAF, mas assim, que esses encontros do CEAF, isso é uma sugestão, eles fossem divididos, um encontro para a formação de professor para a EJA, já que eles têm um grande número, pelo menos desse recorte, de respondentes, né? Eu não sei de história e geografia, mas que, se fosse possível, fosse dividido ou ofertado em períodos diferentes, porque tem professor que atua no regular e na EJA, e eu penso que é necessário se pensar numa formação específica para professor de EJA que seja divergente, diferente do professor do regular, não é? A EJA tem uma outra proposta, não é? Eu penso isso por experiência de já ter auxiliado alguns professores, colegas meus que são do grupo de História e Geografia, que atuam no regular e na EJA, e que gera uma certa confusão, entendeu? Em termos de proposta pedagógica de trabalho. Então, eu não sei se compete ao CEAF fazer essa ampliação dessa formação, ou é o DEB, né? Então, essa é a primeira chamada. A outra é na questão da participação com os temas. Assim, eu não sei se está relacionado aos temas, mas eu penso que, pronto, essa aí é a participação. Eu penso, como aí a gente não tem um recorte do nosso público de História e Geografia, fica difícil a gente avaliar. Mas, assim, eu só quero fazer a partir disso, nós temos mais de 1.000 professores e 411 respondendo, mas esse recorte já é um grande número, da importância das horas de estudo para a nossa formação, né? E eu vejo que tem um microfone aberto, está atrapalhando.
Eu queria que fosse fechado, se fosse possível, e depois aberto na hora de comentar. Obrigado. Então, eu vejo a hora de estudo como um dos aspectos mais importantes, da nossa carga horária, da nossa carreira docente em Aracaju. Eu sou defensor da hora de estudo, e eu vejo isso na minha escola, vejo isso na fala do grupo, de muita gente que não quer participar. Olha, eu sou da rede municipal de Itaporanga e a gente não tem redução de carga horária para horas de estudo. E nós temos em Aracaju esse momento que eu acho louvável. É um momento que eu tenho para estar com os meus colegas, por ter uma formação, digamos assim, por homologia de processo, que eu aprendo muito com a fala dos meus colegas, eu aprendo muito com os temas que tem. E eu vejo colegas que não dão a mínima, porque não concorda com as ações que a gestão tem, aqui eu falo da Secretaria da CEMED e a gestão de Edivaldo Nogueira para conosco, não é? Que é uma relação muito desrespeitosa, eu não vou usar nem o termo imoral, porque eu acho que não cabe, eu não estou encontrando ainda um termo, não é? Que é desrespeito com piso, desrespeito com a garantia de direitos que são automáticos, e daí não participa dos grupos de estudo, confunde, entendeu? Da hora de estudo, esse desrespeito da gestão com a carga horária. O que gera, no meu entender, também outra questão de, digamos assim, deslealdade para com quem lutou a ferro e fogo pelas horas de estudo. Eu acho a carga horária, a distribuição da carga horária de Aracaju uma das melhores do Brasil, porque eu tenho um terço da minha carga horária para eu preparar aula e módulo, e tenho uma redução de carga horária para eu participar da minha formação. Eu vejo com bastante tristeza assim, como é que eu diria? Esse descaso para com a hora de estudo. Tudo bem que a gente não concorde com o tema, mas vamos brigar pelo tema. E por falar em tema, saindo dessa questão, eu vejo assim, que o que eu sinto falta, eu já comentei com você pessoalmente, Gabriela, de uma socialização de práticas pedagógicas num grupo de hora de estudos. Principalmente, estou falando aqui de história e geografia, porque eu vejo muita questão temática sendo discutida e eu não troco esse reflexo na minha prática pedagógica com os meus colegas. Aqui eu vou usar o nome de 2 professores que eu entro em contato esporadicamente, que para mim é enriquecedor, que é o professor Marcelo e o professor Marcos, que eu troco figurinha com eles. Olha, eu estou fazendo isso, eu fiz isso no meu grupo, entendeu? Mas eu não vejo isso nas horas de estudo, essa prática, entendeu? E eu percebo que essas questões socioemocionais, elas podem ser desenvolvidas, fortalecidas, se eu trocar figurinhas com os meus pares, e como eu estou fazendo, de como eu estou vivendo essa situação. E eu vi um professor pedindo ajuda, acho que foi o professor Marcos, que para mim foi de uma riqueza incrível, não é? A professora Fátima Marques deu sugestão, eu dei sugestão, muitos professores deram, mas eu acho isso ainda muito tímido nas horas de estudo, fica só uma questão teórica, que eu, Luiz, fica incompleto, porque eu quero aprender com os meus colegas, não é? Eu quero que meus colegas avaliem o que eu estou fazendo para eu crescer. Eu sou muito simples nessa questão. E eu defendo que o professor do 6º ano ele se pedagogize mais e saia desse isolamento. Penso que essa é a minha proposta, entendeu? O outro foi mais um desabafo para com a implicância de não concordar e abandonar as horas de estudo, mas esse é mais uma sugestão de que como é que a gente pode ser mais prático, ser mais socializador de nossas práticas. Eu digo isso porque eu sou formado também na rede de Aracaju e os professores fazem isso sem timidez, sem vergonha de errar. Em Aracaju eu sinto essa dificuldade. Ou é por timidez, ou porque não gosta. Eu não sei, algum problema tem que a gente não socializa nossas práticas. A gente cresce teoricamente, mesmo brigando, arranhando, discordando, mas do ponto de vista da socialização prática,
eu sinto essa carência, essa falta nas horas de estudo. Era só isso, Gabriela. Obrigado. Viu? Não sei se eu me fiz entender. Obrigada, Luiz. Entendi, sim. Sobre a EJA, eu quero te dizer que dentro do DEB tem a coordenação de EJA, a gente tem conversado muito com Isabel, e acho que ela já promoveu alguns momentos à noite, inclusive, nas quartas-feiras à noite, para estar fazendo essa discussão. Ela é quem coordena esse grupo de professores da EJA, que também são professores que estão nos anos regulares, do 6º ao 9º, e que participam das horas de estudo. Acho super válida a proposta para ter uma formação específica. Não, Giovanni, pode deixar lá, que eu acho que ainda tem mais perguntas. Acho que é super válido, Luiz, eu acho que é uma discussão que a gente pode e deve aprofundar, sim, de fazer uma formação específica para a EJA, planejada. Não dá para professor de EJA trabalhar e participar de hora de estudo só dos componentes, porque tem especificidades na EJA que precisam ser cuidadas, sim, concordo, e estou aberta a gente discutir sobre propostas que a gente pode levar para a Isabel, e a gente, dentro do CEAF, como eu disse, a gente não tem a expertise técnica, né? Eu não sou especialista em EJA, nós não temos no CEAF professor especialista em EJA, mas a gente também não tinha sobre tecnologia educacional, a gente convidou a professora doutora Alessandra, ela veio, a gente também não tem psicóloga, a gente convidou. Então, assim, dentro desse âmbito, a gente consegue, sim, e eu acho muito bom que você coloque essa questão da EJA. O ponto da socialização também, Luiz, eu acho muito importante, e penso que a gente pode trabalhar momentos de oficinas formativas com esse compartilhamento da prática. A gente só vai contar com o professor querer compartilhar essa prática dele, né? A gente se você me disser, Luiz, que você e Marcelo, ou você e Marcos, ou você e Adriana, querem na próxima sessão fazer um compartilhamento de prática, a gente faz, mas a gente precisa ter noção de como é que isso vai se dar, de quem são essas pessoas que estão dispostas a fazer esse compartilhamento de prática. Mas as suas duas propostas estão registradíssimas e eu concordo plenamente com você. Fica à vontade, acho que tinha alguém para falar. Gabriela, só rapidão. Quando eu falo também em compartilhamento de prática, é que a hora de estudo seja proposto, porque a gente só pode compartilhar a prática quando a gente tem a proposta de um encontro que, digamos que a gente tem um encontro de 2 horas, 1 hora para a questão teórica e outra hora para a questão prática. Se não der tempo, aí num evento seguinte, a gente socializa. Eu penso dessa forma, entendeu? Da gente ir fazendo e ir aprendendo, entendeu? Não deu tempo, digamos, a gente tem 2 horas, 1 hora teórica e outra hora prática. Não deu tempo de socializar nessas 2 horas. A gente leva para a semana seguinte, entendeu? E a gente socializa. Bom, penso que seria mais dinâmico, entendeu? Bom, essas são só sugestões. Entendi, Luiz, entendi. A gente pode fazer, por exemplo, a parte que a gente tinha de tecnologia educacional com a Alessandra. Então, fazia aquele momento e depois fazia um momento de compartilhamento da prática relativo àquele tema. É isso que você está falando, né? Isso. Se não desse tempo, a gente faria exposição ou sugestão, não poderia, como a gente está super atarefado, né? Porque a gente acaba dando assistência a aluno, eu particularmente, a semana toda, tenho o meu dia de segunda, a gente colocou na segunda por causa das horas de estudo da terça, mas os alunos perguntam a gente a semana toda, não é? E a gente fica dando atenção, orientando, mas assim, eu penso que, mesmo que não fosse feito o que foi proposto, mas pelo menos esquematizasse, para que a gente fosse aprendendo como se faz, como se avança. Por exemplo, eu sou muito mequetrefe, não é, nessas questões de tecnologias. E eu vejo para colegas meus professores que aprendem isso numa facilidade e com mais jeito que eu. Eu gosto disso, de como é que ele está aprendendo melhor que eu. Né? Quais os caminhos que ele
que ele buscou, que ele utilizou, a estratégia dele, que foi bem sucedida, foi melhor que a minha. Entendeu? Era só isso. Valeu, Luiz, obrigada. Está registrado. Mais alguém? Ou a gente pode passar para as questões socioemocionais? Então, vamos passar para as questões socioemocionais. Vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e a gente está conversando. Acho que do diagnóstico, a gente tem uma lista de respostas abertas, que foi onde a gente se inspirou, muita sugestão, muita solicitação da temática com relação ao socioemocional, e é por isso que a gente está trazendo esse tema de novo para a gente conversar aqui. Aqui ninguém tem a intenção de dar aula sobre socioemocional, né? Está todo mundo também nessa situação delicada do socioemocional. Então, pode passar, Giovanni. A gente vai trazer aqui. Eu queria que Giovanni colocasse de novo no chat o link do Forms. Aliás, eu também posso botar, Giovanni. Peraí. O meu está aberto aqui. E aí, a partir desse link, vocês vão ver lá quais são as perguntas e o que... Olha, a Marcela já botou. Marcela é rápida. Obrigada, Marcela. Vamos lá, Giovanni. Pode passar. Esse é o link. Então, a gente tem lá, pensando na nossa vida pessoal, né? Que itens que a gente viveu, que a gente experimentou nessa pandemia. Pode passar. Então, que sentimentos a gente pode marcar aí? Tristeza, medo, luto, indignação, esgotamento, impotência, realização, resiliência, superação, empatia. Vejam que eles estão em grupos, né? Quando a gente pensa num sentimento mais forte, a gente tem o grupo da esquerda, que é tristeza, medo e luto, né? Muitas pessoas passaram pelo luto nesse momento, né? Nesses 6 meses, né? Muitas pessoas passaram pelo medo. Eu me enquadro perfeitamente no medo. Eu passei por momentos muito tensos, de muito medo. Teve um momento que eu abrandei e depois voltou de novo, assim, de me impedir mesmo de pensar e de me deslocar, inclusive, para alguns lugares pelo medo. E a tristeza, né? Eu passei também por momentos muito tristes. Tive momentos de luto, mas não tão intensos, né? Perdi algumas pessoas não tão próximas, mas também tive. Indignação, se a gente pudesse colocar uma escala, né, a gente colocaria numa escala de 0 a 10, esses sentimentos, como que eles bateram aqui, eu acho que quase todos vão bater lá em cima. Pessoal, fica à vontade para abrir o microfone, a gente está aqui conversando, eu estou só conduzindo essa reflexão. Indignação, né, que tipo de indignação? Eu vou falar da minha. Fiquei muito indignada ao ver pessoas que não usavam máscaras, pessoas que estavam se aglomerando, né, quando as praias ainda estavam fechadas, que eu via algumas reportagens pelo Brasil afora das pessoas indo à praia, eu dizia, gente, que desrespeito, se eu não posso ir, o que outra pessoa se acha no direito de ir, de fazer, né? O esgotamento em todos os sentidos, físico, mental, emocional, né? Quem cuida de alguns aspectos domésticos sabe como foram tensos, né? Quem passava o dia todo fora trabalhando e teve que voltar para casa e olhar para afazeres domésticos. Quem tem crianças em casa, né? Filhos ainda pequenos que requer maiores cuidados, ficou muito... Gabriela, pode falar, Luiz. Luiz, é para a gente responder ou é para a gente comentar? Eu não entendi essa parte. Na verdade, Luiz, a gente disponibilizou esse link lá no grupo antes para vocês responderem. Entendi. E a gente vai puxar depois um relatório. Mas aí, como nem todo mundo tá no grupo, ou nem todo mundo respondeu, aí acho que a gente pode ir respondendo agora e comentando também. O microfone está aberto. Peço a vocês que falem pelo chat, pelo microfone. Fique à vontade. Impotência. Pode falar, Ailton. Ajuda aí, Ailton. Então, essa lista aí, na verdade, não significa que sejam apenas esses os sentimentos. A gente vive aí num caleidoscópio sentimental nesse período, é uma mistura de raiva,
diante de tanta coisa errada que a gente vê, de indignação diante do que as pessoas fazem que não deveriam fazer, e nós somos obrigados a nos reinventar, somos obrigados a nos superar diariamente. Eu acho que de cada um desses sentimentos e outros que aí não estão, eu acho que cada um de nós passou por alguns deles, né? Eu fico observando o quanto que eu tive que aprender coisas aí, como o Luiz falou, que é mequetrefe em tecnologia. Então, somos dois, Luiz. Não se sinta sozinho, não. E a gente é obrigado a aprender novos mecanismos, novos aplicativos que são nos apresentados. Tantas lives que nós tivemos que participar, e eu já estava com raiva dessa live, que era uma seguida da outra, e a gente não tinha tempo para mais nada. Enfim, eu digo que é um sarapatel. É um sarapatel de situações, de sentimentos, que, na verdade, nos deixam numa encruzilhada. O que, na verdade, eu busco, eu acredito que todo mundo também deve estar buscando a mesma coisa, é extrair algo de bom, se é que é possível. Algo de bom de tudo isso que nós estamos passando. Por exemplo, a ideia de oportunidades. Não está aí enquanto sentimento, porque de fato não é, mas a ideia da oportunidade de aprender coisas novas, né? A oportunidade de entender coisas que antes da gente passava batido, porque a nossa prática diária de sala de aula, a gente não tinha condições de incluir determinados aplicativos, determinados recursos na sala de aula, porque simplesmente nós não tínhamos, ou nós não sabíamos nem que existia. Ou se existia, se a gente sabia que existia, também não sabíamos como usar. E acho que depois que tudo isso passar, a gente com certeza vai observar o quanto cresceu, o quanto amadureceu, o quanto soube driblar. Porque, afinal de contas, todos nós, no final da história, somos vencedores, por uma razão muito simples. Sobrevivemos. Sobrevivemos a tudo isso. Era essa a minha contribuição. Professor Ailton, eu não tenho essa imagem positiva do resultado desse processo da pandemia. Eu penso assim, que do ponto de vista pessoal, da vida pessoal, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é humana, ela desenvolve em momentos de crise essas condições. E as pessoas que é ruim, não, que são ruins, ela vai crescer também esse lado ruim. Eu acho que momento de crise é um momento que aflora esses dois opostos. Eu não acredito, logo no início da pandemia, no mês de março, abril, eu disse, não, essa pandemia vai dar uma grande lição à humanidade. E eu fiz essa pesquisa num grupo de meus ex-alunos da JK. E eles me deram uma lição que nada, professor. Veja, adolescentes de 17 anos, 16, 17. Essa pandemia, veja a linguagem deles, quem não presta vai continuar não prestando. Porque em momentos de crise, professor, as pessoas são egoístas, farinha pouco, meu pirão primeiro, as pessoas afloram preconceito, raiva, ódio, tudo que não presta, porque ela está pensando em si, e as pessoas boas, entendeu? Isso independe de sistema religioso. Quer dizer, o termo sistema religioso quem está usando sou eu, né? Eles que diziam na linguagem dele. Isso independe de quem está na religião, as pessoas continuam, entendeu? Quem é uma boa pessoa, quem procura esse aprimoramento pessoal, vai continuar sendo uma pessoa boa, porque vai olhar para o próximo, vai sentir compaixão, vai se sentir solidário, vai sentir que precisa melhorar o mundo, precisa dar a parte dela, entendeu? Aí, assim, eu parei para pensar em como meus adolescentes, quer dizer, aqueles, né, não posso rotular, mas aqueles grupos, eles têm que estava com uma visão, eu estava com uma visão romântica e eles estavam com uma visão bem pragmática. Talvez por eles serem adolescentes, viverem isso, adolescente tem muito essa confusão de sentimento, ainda não tem clareza, né? Mas eu percebo isso, que as pessoas que, por exemplo, as pessoas que são responsáveis vão continuar sendo responsáveis e mais, vão melhorar mais ainda, porque elas criaram consciência de que a crise leva a gente para isso, a pensar no mundo, no meio ambiente, entendeu? E as pessoas que são irresponsáveis, as pessoas egoístas, vão continuar sendo egoístas.
eu acho que a vantagem da crise é que ela aflora isso, da pandemia, ela aflorou esses dois opostos, entendeu? Ela desmascarou esses dois opostos. E desmascarou mais Ou seja, porque a gente está numa... vai melhorar quem é bom, terminar, vai melhorar o que é bom, e vai piorar o que é ruim. E a gente está num período de pandemia de um governo que reforça na pessoa, encoraja a colocar para fora tudo aquilo que não presta. Encontra nisso. Nós temos um governo que não tem um discurso apaziguador, estou falando assim em termos de nação, um discurso de amor, um discurso de união, de olhar pelo outro, muito pelo contrário. Então, a pandemia e esse governo, esse discurso dele, desse líder de nação, quer dizer, líder não, chefe, que ele não é um líder, encoraja as pessoas ruins a serem piores e as melhores a rejeitarem esse discurso dele, essa situação. Então, a pandemia, juntando com esse governo que está aí, esse governo nacional, entendeu? Prestou para isso, para evidenciar, Luiz, o professor Luiz, eu acho que eu tenho clareza agora, entendeu? Porque as pessoas caíram as máscaras nesse momento de pandemia. Então, eu vejo como um momento que eu fiquei triste, com luto, que perdi amigos, entendeu? Não perdi parentes, mas perdi amigos. Me senti impotente de pessoas queridas, eu não pude fazer nada, não pude nem me despedir, nem como eu moro no interior, em velório, a gente tem velório que vai, e a gente do Nordeste ainda tem esse calor humano, o defunto ainda tem calor, tem amor, tem choro. E eu não tive esse prazer, então eu me senti impotente, e muitos amigos meus que perderam a vida e eu não pude ter o prazer nem de enterrá-los, entendeu? Então foi impotência mesmo, tristeza, medo, mas também eu me superei e foi um momento de, eu não sei que palavra eu utilizaria aí, se seria superação ou de esclarecimento, né? Se vale, não sei que palavra seria isso, se seria superação ou resiliência, mas me deu mais esclarecimento sobre a humanidade, entendeu? Era só isso. Obrigada, eu compreendo Luiz. perfeitamente o que o Luiz está colocando, e até entendo que ele tem razão. O que eu estava colocando em relação, obviamente, cada um pode falar de si, né? No sentido de que são oportunidades, sim. Ainda que as pessoas que sejam ruins se piorem, mas isso tudo também contribui para que ela possa, inclusive, refletir. Se vai ou não, é outra história. Mas eu consigo entender que em todas as crises, sejam elas quais forem, nós temos a oportunidade de, na análise, observar qual é a minha prática, qual é a minha praxis, né? E dentro disso observar o quanto eu posso melhorar ou até mesmo o quanto eu posso piorar. Mas eu entendo perfeitamente a sua colocação, Luiz. Eu entendo que realmente faz sentido. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Vamos passar para o próximo, Giovanni. Tem muita coisa para a gente conversar aí desse socioemocional. A gente vai ver agora 3 itens. Pode passar todos, Giovanni. Pode abrir ali. Isso. 3 perguntas. E aí vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e falar ou digitar no chat, se não quiser falar. A segunda pergunta para a gente refletir houve uma sobrecarga na sua rotina ao longo da pandemia? Sim ou não? Caso sua resposta seja afirmativa, dê um exemplo de como isso aconteceu, né? Houve sobrecarga na rotina familiar, na rotina profissional, na rotina de estudo. A terceira sentiu impactos na sua alimentação e no seu sono? Ora, quem não, hein? Eu até hoje não durmo direito. Acho que não vou dormir mais nunca. Mas nunca durmo bem, Luiz. Caso sua resposta seja afirmativa, exemplifique como isso aconteceu. É só botar uma serra de lado que você dorme. Você adoeceu neste período? Caso sua resposta seja afirmativa, conte-nos como se sentiu neste período. O pessoal está aqui no chat fazendo os comentários de ganho de peso, eu também ganhei os pezinhos. Eu queria falar um pouquinho, se vocês me permitirem, como professora também da rede, ainda atuando no CEAF, e tendo uma casa, né, que eu administro,
que eu divido com meu companheiro e com a minha filha de 23 anos e 2 cachorros. Então, acho que eu vou compartilhar um pouquinho dessa intimidade aqui com vocês. Na segunda questão, houve uma sobrecarga imensa. Gente, quando eu me deparei, meu apartamento é minúsculo, mas quando eu me deparei com reuniões online, com material para ler, para responder e-mail, e organizar a formação e atender, porque não é só horas de estudo, a gente cuida de outras formações também, do projeto Aula Digital, do Guia do TEC que estava em andamento, e quando eu olhava para a pia cheia de prato, e quando eu olhava para a geladeira que não tinha comida, tinha que sair para comprar, e quando eu olhava para outras coisas, foi assim, foi muito, os 2 primeiros meses foram muito difíceis, mas muito difíceis mesmo, foi desesperador, assim. Eu queria jogar os pratos todos no lixo, eu não queria pedir comida, porque eu estava com medo de pedir comida pronta, então eu tinha que fazer, e eu olhava para o banheiro e dizia, meu Deus, mas esse banheiro tem que lavar, e eu vim, olha, eu já levei computador para dentro da cozinha, assim, sabe? Então, a rotina realmente... eu falei com minha filha outro dia, que eu estava com muita raiva quando eu vi uma propaganda dizendo que o home office me deixou em casa, meu filho agora também não está estudando, e eu estou assistindo filme com ele, comendo pipoca. Eu digo, quem é essa desgraçada que está conseguindo assistir Netflix durante a semana? Porque eu não consigo. E quando chega final de semana, eu vou fazer faxina, vou fazer feira, vou não sei o quê, vou atualizar as coisas. Eu digo, como é que essa mulher está tendo tempo de fazer e eu não tenho tempo? Eu estou me sentindo até uma impotente, porque eu conseguia. Essa coisa que esse povo achou, tempo de arrumar guarda-roupa, de não sei o quê. Eu digo, e quem cozinhava? Então, não dispensaram, né? As serviçais da casa, porque a primeira coisa que eu fiz foi, eu tenho uma pessoa que semanalmente me ajuda, e eu tive que dispensá-la, porque eu não queria colocá-la em risco, nem também que eu tivesse risco. O próprio protocolo dizia que a gente tinha que fazer isso, eu continuei arcando com as despesas dela, mas eu a liberei, e assim, madeira aqui com questões num apartamento minúsculo, que você se bate, mas você tem que fazer comida, você tem que cuidar da limpeza, e tem que dar conta dessa rotina de trabalho. Viu como eu estou desabafando aqui agora? Até a minha própria forma de falar está transmitindo essa ansiedade que eu vivi nesse momento. Alimentação e sono, total. Momentos que eu não queria comer nada, em momentos que eu comia muito, e sono, como eu disse, até hoje eu não durmo direito, tem que eu durmo mais, tem que eu durmo menos, às vezes acordo de madrugada, fico lembrando, pensando de tudo, vai e volta. Adoeci, a questão 4, adoeci, eu tive uma crise forte de sinusite, que pensei que estava de Covid, porque foi uma crise muito forte, de dor de cabeça e enlouquecedora, e não tinha remédio que passasse. Foram quase 10 dias, assim, num tratamento pesado, e eu não saí de casa, eu não fui para o hospital, fui medicada pelo celular, telemedicina, e fiquei muito tensa, muito com essa crise de sinusite. Eu vou dizer para vocês por que eu tive a crise de sinusite. De tanta água sanitária e tanto álcool gel que eu utilizei. O médico suspendeu, porque eu estava assim, acho que eu só faltava beber água sanitária e álcool gel, né? Como aquele cara do Diário de uma Quarentena jogando a pizza. Terrível. Então, gente, obrigada por me ouvirem. Eu queria ouvir também vocês, para ver se a maluca do pedaço sou só eu. Deixa lá, Giovanni. A gente volta para as outras 3 para ver se alguém quer falar, comentar. Pode colocar no chat. Acho que será que foi só eu, meu Deus, que perdi o sono, que quebrei a rotina? Será que mais gente também? Bom, muitas coisas que vocês falaram me contemplam, né? Engordei, não consigo dormir direito, fiquei impaciente com o filho, mas me sinto muito desrespeitada quando se coloca uma única folha para poder você passar conteúdo para alunos, que inclusive eu tenho uma turma que não tem livro. Então, isso tem me deixado extremamente frustrada e me sentido extremamente desrespeitada pela Secretaria da Educação. Registrado, Fabiana. Lamento não poder resolver, né, uma situação que realmente tem havido muitas reclamações. Gente, eu não consigo ficar imparcial, inerte nas coisas, porque eu sou rede, eu sou professora também, e quem me conhece sabe que eu não sou. Também acho que é um momento difícil,
sim. No CEAF, inclusive, a gente ultrapassou a quantidade de reprodução de material, a gente teve que parar essa reprodução, que já tinha extrapolado a quantidade de cópias, né? Isso causou alguns problemas em algumas escolas que tinham que enviar material. Então, assim, é realmente uma situação difícil. Eu só queria que vocês observassem que está difícil para todo mundo, né? Não é só para quem está na sala de aula, não, mas para quem está na gestão, quem está na liderança, quem tem que tomar decisões, que não tinha planejado essa pandemia para esperar para despesas e para organização, né? Os diretores de escola, os coordenadores pedagógicos também passam por situações bem desafiadoras. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente não está só, né? Não é só a gente quem passa por isso, mas eu concordo que é bem desafiador mesmo. Fiquem à vontade, tem algumas questões aí no chat. Cecivalda relaxou, foi se adaptando. Iranildo disse que o meu relógio biológico está desajustado. É isso mesmo, Iranildo, o relógio biológico da gente fica louco. Então, a gente tem 2 cachorrinhos aqui, e eles eram acostumados a ficar sozinhos o dia todo, porque todo mundo só chegava à noite, e aí, quando passou a estar todo mundo dentro de casa o dia todo, eles ficaram completamente enlouquecidos, eles não dormiam mais de madrugada, eles queriam comer toda hora, e fazer xixi no lugar errado. Imagina que loucura! A gente desajusta, cachorro também entra nessa. Olha que coisa boa, Gessivalda disse que era acelerada, aprendeu a relaxar para não ficar doente. É isso, Gessivalda. A gente tem que aprender mesmo a não levar tudo a ferro e fogo, né? E respirar, agradecer a Deus pela saúde, pela vida. Eu acho que tem momentos que são importantes a gente tentar fazer isso. Não sei o quanto que a gente consegue. Às vezes as pessoas dizem assim, fica tranquila, relaxa, é assim mesmo. Você está tentando pensar assim como a pessoa está dizendo para você, mas, gente, você não consegue. A gente trabalha com educação, a gente vive a vida toda na expectativa de entregar alguma coisa para os estudantes, de fazer a coisa direito. Olha o desabafo de Fabiana aí, porque ela está angustiada, porque só tem espaço para uma página, e ela sabe que ela precisa de mais, entendeu? Então, são esses momentos que trazem angústia e a gente tenta, busca mesmo, né? Ver que tem coisas que estão além das nossas forças e a gente não pode mudar, e essas coisas a gente tem que entregar mesmo, né? Coisas que a gente não pode mudar, a gente tem que entregar, porque senão a gente adoece. Concordo plenamente. E está sendo muito bom falar com vocês, viu? É isso mesmo, Gessivaldo, eu fico doente. Os poucos momentos que eu consegui ter alguma interação com algumas pessoas, isso, Ailton, terapia em grupo, falar como a gente está fazendo aqui agora, conversar, acho que foram os melhores momentos que eu tive, sabe? Foram os momentos que eu mais me senti melhor, momentos que eu pude fazer isso com a minha família, numa chamada de vídeo, ou com algumas colegas, mesmo de colegas de trabalho de outros momentos, mas que também estavam passando por momentos difíceis, faz a gente perceber que a gente não está só, porque parece que se você não conversa nem compartilha com ninguém o que você está passando, parece que é só com você aquilo. Será que é só eu que estou assim, sem dormir? Será que é só eu que estou reclamando de tarefa doméstica? Quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, a Adriana foi uma delas, né? A Adriana falou para a gente que estava... Vou compartilhar aqui, Adriana, o seu segredo, que não é segredo, mas que estava bem, bem puxado, né, a rotina. A gente começa a se sentir, né, que é puxada mesmo, e compartilhar e ver, nossa, tá vendo que não sou só eu que estou reclamando de questões domésticas, de afazeres domésticos, tá vendo que não está só puxado para mim. Então, quando a Adriana compartilhou esse sentimento dela, que estava puxado para ela mesma, foi isso. Luiz, a gente vai apresentar o documento das habilidades, tá? Depois você assista, viu, Luiz Siqueira? Por favor, que a gente precisa de contribuições. Foi igual aquelas professoras que ficam vigiando os alunos que estão saindo. Tá bom, pode passar, Giovanni. Vamos lá, vamos dar uma mostrada aqui mais. Amigos e vida familiar. Algum amigo ou conhecido contraiu Covid? Vocês tiveram, gente? Alguém conhecido de vocês? Eu tive.
e eu acompanhei a pessoa no período, e a pessoa reclamava muito, muita coisa, tá? Ficou grave, grave, grave. Graças a Deus não foi internada, mas a pessoa realmente foi muito tocante, né? Algum parente, acho que aí já é mais perto ainda, né? Eu não tive nenhum parente, assim, próximo, né? Tive parentes mais distantes. Sua família sofreu algum impacto financeiro em decorrência da Covid, né? Tem pessoas que ficaram desempregadas, fecharam o negócio, faliram e tal. Então, e aí, vocês querem comentar essas 3 perguntas? Querem conversar sobre? Fiquem à vontade. É pouco provável que alguém não conheça alguém que teve Covid, né? Parente, vizinho, amigo, ou a mesma própria pessoa que tenha tido Covid. A gente foi lá na escola assim, nas férias, aí a colega chegou lá, fique longe. Eu disse, por quê? Eu tive Covid, eu tive todos os sintomas possíveis e imagináveis. Isso é misericórdia, só não morreu. Mas o resto teve tudo. Acho que a gente tem visto aí esse ano entrou para a história. E realmente a gente teve que mudar tudo, inclusive a questão do orçamento doméstico. Mesmo aqueles que não tiveram impacto direto, mas teve que se precaver de alguma forma, porque não se sabe exatamente como é que vai ser essa questão do impacto da economia sobre os repasses de impostos e, consequentemente, sobre o pagamento dos nossos vencimentos. Se o nosso prefeito já passou 4 anos sem dar reajuste, agora ele tem todos os motivos do mundo para dizer que não vai dar. E aí a gente vê como essa situação pode ainda piorar o que já está ruim. É isso. Vamos passar para as 2 últimas, Giovanni. Quais foram os desafios que você enfrentou neste período de ensino remoto? Nossa Senhora, eu acho que esse espaçozinho aí não vai dar para colocar todos os desafios que todos nós passamos, sejam vocês que estão na sala de aula, seja a gente que está na gestão também. O desafio foi grande em pensar tudo isso, e acho que fica aberto aí também para vocês falarem desses desafios, dos vencidos e dos não vencidos, e dos que estão postos agora, né? Eu acho que ainda tem muitos desafios que estão postos ainda que não foram resolvidos. Os desafios são muitos desafios, né? A gente tem que conciliar todas as atividades e arrumar um tempo para aprender, né? Estudar, porque esse período foi um período de muita aprendizagem, né? Você tem que aprender coisas que você mal usava o computador para fazer o Word, digitar, fazer um tabelinho, alguma coisa assim. Você aprendeu muita tecnologia para dar conta desse momento. Então, esse desafio foi muito grande nesse momento, porque a gente teve que lidar sozinho com nossa casa, lidar sozinho com a educação dos filhos, sem contar com o apoio da escola, praticamente, só mudava atividade a gente queria desenvolver, e arrumar um tempo para aprender algo novo, né? Aprender a mexer nas novas tecnologias, aprender a administrar esse medo de morrer, de ver familiares, pessoas queridas morrer também. E é uma coisa que ainda não passou, porque a gente não tem uma vacina, não tem garantia nenhuma, a gente ainda está no meio da pandemia, e é uma situação que a gente tem que lidar todo dia. Continuamos lidando, continuamos com medo, e continuamos tentando vencer esse medo a cada dia. É isso mesmo, Adriana. Eu sinto isso, sabe? Eu sinto... Às vezes eu quero que esse medo passe, que eu estou sentindo ainda, já senti muito mais forte, eu quero muito que ele passe, e às vezes não passe tanto também, porque o medo foi que nos fez nos afastar do perigo, né? Eu fico lembrando, eu tenho uma mãe que está em isolamento, e só eu que tenho contato com ela, então eu tenho que me proteger bastante, e no começo a gente assustou muito ela, porque ela é muito ativa, apesar de ser idosa, e ela estava, que nada, eu vou poder sair, eu vou tal, sabe? E aí a gente deu uma assustada mesmo, para ela ficar com bastante medo, que ela ficou até mal, né? Eu fiquei com pena, mas era necessário, mas esse medo que regula, porque a gente tem muito
desafios, né? Desafios profissionais, desafios emocionais. Gil está colocando aqui da perda, do luto, de ter que lidar, né? Porque aí você não tem nem como fazer, como o Luiz falou, um sepultamento digno e participar, então tudo isso fica marcado na gente. Eu confesso que eu não consigo me alegrar, assim, a gente sorri, brinca e tudo, mas eu não consigo ter alegria, comemorar, né? Passei aniversário, o meu, de minha filha, de minha mãe, todo mundo trancado, sem se confraternizar, e a gente não tinha muita alegria. A alegria que a gente tinha era estar com saúde e pedir a Deus que tivesse misericórdia de todo o planeta, né? Porque não é só a dor. E ter que dar conta de demanda de trabalho, é exatamente isso. Você está numa pandemia e você ter que tentar, de alguma forma, mobilizar, né? Acho que saúde e educação foram muito exigidas, né? A gente não parou, eu faço questão de dizer isso, todo professor não parou, né? As aulas foram suspensas, as escolas foram fechadas, mas o professor não parou o contato com os estudantes, não parou de produzir, não parou de estudar, a gente não parou, quem está em gestão não parou um minuto, inclusive eu tive minhas férias suspensas, porque a gente precisava montar um planejamento, organizar e fazer, criar links, e estar discutindo com as pessoas e estar atuando também em outras frentes. Então, os desafios realmente, alguns a gente conseguiu superar, como a Adriana falou, da aprendizagem, né, de usar recursos que a gente nunca tinha utilizado, mas outros estão postos ainda, a gente não conseguiu ver, que outros virão, viu? Outros virão, porque a gente está aí prestes a finalizar um ano civil, tendo o desafio também de finalizar um ano letivo e de pensar nos nossos estudantes, né, que ficaram, e como ficaram, né? A gente tem que... E isso não tem como a gente pensar sem a gente sentir, né? Sem a gente ter esse sentimento mesmo de preocupação. Mas eu falo demais, eu quero mais ouvir vocês. Fiquem à vontade. Então, vamos passar para a próxima, Giovane? As duas últimas. A gente está dentro do tempo, viu? Já a gente apresenta o documento. O que considera importante para seu acolhimento e para o acolhimento dos colegas nas atividades educacionais? Então, Giovaneide colocou uma coisa muito importante, né? Ela passou por perdas, né? Um sofrimento, um luto, e ela colocou que ainda por cima ter que dar conta de demanda de trabalho. Concordo. E o que a gente podia observar como importante para esse acolhimento, para a gente ser acolhida, né? Quais os desafios que você espera encontrar no desenvolvimento das atividades educacionais? Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, ou escrever no chat um pouquinho sobre isso, porque é importante para a gente ter essa visibilidade. Respondam no link do Forms, a gente colocou aí no chat o link do Forms, vou colocar de novo. Respondam, porque a gente vai mapear, e eu acho que é importante a gente ter essas respostas. O questionário é anônimo, quem não quiser se identificar, não precisa se identificar, mas é muito importante que vocês respondam sim, porque eu acho que é um momento participativo, que é importante a gente pensar para esse acolhimento das atividades educacionais, que era que a gente precisaria estar tendo nesse momento. Ninguém quer se manifestar? Eu acho que, para mim mesmo, eu não consigo mais falar sobre isso, eu não consigo falar mais sobre nada. Por mais que eu tenha vontade, mas eu não consigo, sabe? Eu estou me sentindo desamparada, sinceramente. Fabiana, eu entendo, Fabiana, realmente é uma sensação de desamparo, de solidão, né? Roberto colocou aqui o piso, que o município de Aracaju pague o piso aos professores. Roberto, preenche o formulário, tá? Ó,
Tá lá no formulário, coloca isso aqui, porque a gente vai gerar um relatório sobre isso aqui. É anônimo, se quiser se identificar, beleza. Se quiser, se não quiser, é opcional. Mas, podem falar, fiquem à vontade. Ainda temos um tempinho. Então, seguimos. O importante é a gente que realmente as escolas sejam preparadas para o retorno, quando for possível, um retorno com segurança, que seja assegurado isso, que a gente só retorne quando houver segurança para retornar, né, e que a gente tenha momentos de mais acolhimento, assim, no sentido de que a gente tem espaço nas escolas para que a gente consiga vivenciar com os alunos uma maior aproximação, sabe? Que a gente não vá lá e deposite o nosso conteúdo, que o aluno vá lá e só queira a nota, que a gente consiga construir uma educação de mais aproximação, de mais carinho, de mais, não sei, não sei como falar, uma educação diferente do que a gente faz hoje, sabe? Que a gente faz essa educação de ir lá, o nosso horário, os nossos 50 minutos, sai da sala de aula, e a gente, quando retorna, vai lá outros 50 minutos, dá prosseguimento, e que a gente não tem momentos assim, são poucos, não é que a gente não tem, são poucos os momentos que a gente tem, assim, de mais humano, de mais acolhida, tanto o aluno quanto o professor. A gente, às vezes, começa o ano letivo e a gente não tem nenhuma boa-vinda, nem para aluno, nem professor, e a gente pense melhor sobre essa questão do retorno, sabe? Perfeito, Adriana. Eu vou confessar a você que eu sempre... Pode falar, Fabiana. Não, que assim, eu espero que aconteça uma coisa que eu acho que há muito tempo eu venho esperando e eu não consigo visualizar nesses anos todos de sala de aula. É uma escola em que todos que convivem nela e que precisam dela têm um sentimento de comunidade escolar. Entendeu? Em que os pais vejam que a importância do professor, o professor perceba que é necessária a parceria dos alunos, dos pais, dos alunos, que todos trabalhemos juntos com um objetivo melhor, que é melhorar a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Eu não consigo ver. Por isso que eu vejo tanta depredação na escola dos meninos, porque os meninos não se percebem pertencentes àquilo ali. Os pais deixam as crianças como se fossem depósitos, né? Em alguns casos, eu percebo assim, uma boa participação dos pais, mas são raridades. Talvez o que eu espero mais nessa pandemia é que a gente sinta mais essa necessidade de ser uma comunidade que trabalhe junto, para que aquelas crianças elas possam ter um futuro melhor, para que elas possam realmente conseguir ser um cidadão, né? Conseguir perceber que ela precisa ter uma profissão independente do que ela quer escolher, né? Que a gente trabalhe junto para isso. Perfeito, Fabiana. Eu vou confessar a vocês que eu sentia muito falta em sala de aula, no início das atividades, desse acolhimento. A gente chegava no primeiro dia de aula e já ia direto para dentro da sala, sabe? Eu acho que agora, com esse momento, se acontecer o retorno presencial, porque, como a Adriana disse, acho que passa muito todas as condições necessárias de segurança, há que se pensar nesse momento de integração, de socialização, de cidadania, de humanização mesmo, sabe? Não é voltar para, vamos recuperar todo o conteúdo que esse estudante não viu e fazer todas as avaliações do mundo que não foram feitas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Se a gente não tiver um olhar atento para o socioemocional, para os gestores, coordenadores pedagógicos, estudantes, família, né? Quantos familiares estão passando agora por desemprego, por perdas, né? Por tudo isso. Então, não dá para desconsiderar isso, nem nesse momento que a gente está fazendo essas atividades não presenciais, nem no momento de um possível retorno. Eu acho que
Fabiana colocou bem, o sentimento de desamparada e a necessidade da gente de ter esse acolhimento mesmo, de ser acolhida. Acolhidos, né? Acolhidas e acolhidos. Tá bom, pessoal, fiquem à vontade. A gente já segue para a apresentação das habilidades prioritárias. Tudo bem? A gente pode seguir? Tem mais comentários? Givaneide, meus sentimentos. Força, luz, né? Que só quem passa é quem sente, né? A gente não tem nem ideia, né? Posso dizer que a gente só imagina, mas a gente não sabe o que é que a pessoa passa quando perde alguém, quando passa por traumas de morte graves. Então, sinta-se abraçada virtualmente, que Deus lhe ilumine, lhe proteja, lhe dê força para seguir. Eu espero que esse momento aqui tenha contribuído de alguma forma para a gente conversar, para vocês ficarem à vontade também para conversar, porque é o que vale a pena e é o que a gente leva dessa vida, né? São esses pequenos momentos. Então, gente, muito obrigada por esse momento, por me ouvir. Eu me sinto completamente confortável com vocês em conversar e falar dos meus sentimentos, porque sou como qualquer um outro e tenho também todos os problemas. Talvez não tenha os problemas de estar fazendo gestão de sala de aula, mas tenho problemas de gestão técnica pedagógica, que também não deixam de ser problemas. Tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Marcela, o Giovanni, vou passar para o próximo. Por esse link que a gente vai colocar aí no... Oi? Giovanni, você coloca, por favor, ou Marcela? Esse link é o link do Padlet. Padlet é uma ferramenta bem legal. Quem conhece o Padlet? Vocês conhecem? Alguém conhece o Padlet? Padlet é uma ferramenta onde você cria post-itzinhos, painéis, né? Consegue aqui na tela para a gente? Tá aí o link no chat, pessoal. Clica nesse link. E aí vocês vão ver como é que funciona essa ferramenta do Padlet. Giovanni, você pode explicar, por favor? Karine, você está aí, querida? Compartilha com a gente a tela do Padlet, por favor. Gente, clica no link do Padlet e a gente vai montando. A senha é amor. Amor, Renato. Digita a palavra amor. .
Pronto. Então, a gente vai colocar E aí? A senha é amor. Entraram? Entraram? Aí, vocês vão preenchendo e a gente vai visualizando aqui, beleza. Gente, essa ferramenta é gratuita. Quem não conhece, você coloca lá no grupo, o nome você pode fazer painéis bem legais, bem bonitos, com fundos diferentes, do tempo, em forma de organograma. Karine Belchior, por favor, fale um pouco do Padlet para a gente. Para quem não conhece, a professora Karine, ela está no grupo do CEAF também, ela está em sala de aula, ela faz parte da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, é professora da rede, no horário completo, mas ela tem horário extra com a gente lá, com o grupo do CEAF. Beleza? Professor Ailton é o mais novo integrante do grupo. Esse painel, boa tarde, né, a todos. Esse painel aqui, esse Padlet, que eu coloquei na versão bate-papo, mas tem uma diversidade de temas que podem ser colocados de acordo com o que você vai trabalhar, certo? É bem interessante o Padlet e você compartilha, como eu fiz agora. Você pode também restringir, né, só colocar para direcionar as pessoas que você quer. Por exemplo, com os alunos, você pode colocar o e-mail deles, ou só coloca o link no chat ou no WhatsApp e aí segue. É muito interessante mesmo. Tem outras versões, tem outros painéis que podem ser feitos com o Padlet, inclusive colocar imagens. Tem outros também que vocês vão aprendendo, mas esse aqui sim é muito interessante, é mais rápido. Pega também versão no celular e no computador, é mais rápido, não precisa baixar, certo? O arquivo, o aplicativo, né? Basta ter o link que já acessa direto. E você pode curtir, né? Tem um coraçãozinho embaixo que você pode dar o like, pode interagir com a opinião dos outros também. Isso, é bem interativo mesmo. Agora precisa fazer uma conta, né, Karine? Precisa fazer um cadastro, né? É gratuito, mas a pessoa tem que se cadastrar, né? É gratuito, mas assim, tem uma quantidade, tá, de Padlets para ser gratuito. Mas ele é pago também, se você quiser ter ilimitado. Se quiser usar muitas vezes, né? É. Mas é um preço bem irrisóriozinho, não é nada caro, não. Maravilha. Então, a gente tem aqui compartilhando, foi proveitoso, foi leve, a senha do amor. Renato botou esse salto. Renato, esse salto é o que a gente está dando, né? Eu acho que a gente está na metade desse salto mesmo, viu? Gostei da sua imagem, adorei. Eu estou me sentindo, me representou. Eu estou me sentindo exatamente assim, meio entre essas duas pontas. Gostei muito dessa imagem. Vou salvar essa imagem para mim. Muito Você não está no meio do abismo, não, né? Não. Não vou cair nesse abismo de jeito nenhum. Meu pezinho está pertinho, olha. Pertinho de tocar. Só que tá. Gostei, massa.
Beleza, vamos seguir então para as nossas habilidades prioritárias. Vamos lá, Giovanni? Antes, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero sugerir para vocês a leitura desse livro aqui, de Bell Hooks, é o pseudônimo dela, Ensinando a Transgredir. Fala da pedagogia engajada, né? Ela é uma admiradora crítica de Paulo Freire, né? Mas uma crítica, não é essa crítica bolsonarista, mas ela faz uma reflexão. Ela é da Universidade dos Estados Unidos, engajada com a luta feminista, sexista, antirracista. Então, vale muito a pena. Eu estou na metade, estou muito contemplada e ajudado bastante a refletir por esse momento. Ensinando a Transgredir, de Bell Hooks, a educação como prática da liberdade. Totalmente inspirado em Paulo Freire, o que já nos dá, né, um alento muito grande. Ela fala da pedagogia engajada e ela fala exatamente para nós, professores e educadores da escola pública. Recomendo a leitura, assim que eu terminar, está disponível, quem quiser emprestado também, eu posso emprestar. Meus livros são sempre compartilhados e emprestados, tá bom? Gente, vamos ver esse documento aqui. Esse documento teve como referência o mapas de foco, é assim mesmo que se pronuncia, né? São mapas de foco que trazem habilidades prioritárias. E eu vou pedir para alguém compartilhar comigo, compartilhar na tela. Pode ser? Quem está com ele aberto aí? Estou cheio de pessoas hoje, companheiras e amigas contribuindo comigo. Karine, Ailton, Marcela, Giovanni, Adriana. Então, está aqui o símbolozinho do Instituto Reúna, com as 4 áreas de conhecimento, lembrando que não tinha língua inglesa nem educação física, mas nós fizemos, né? Os professores fizeram essa seleção. Pode passar. Eu queria que compartilhasse o documento mesmo. Quem consegue? Não sei se Giovanni tem o documento, ou Karine, ou Marcela. Deixa eu ver se o meu está aberto aqui, porque aí eu compartilho o meu, também fico só abusando. Ah, gente, eu estou aqui. Achei! Vocês estão vendo minha tela? Me digam, por favor. Eu não vejo vocês. Sim, estou Bem, vendo. Sim. obrigada, Ailton, pelo retorno. Então, vamos lá. Está carregando. A gente traz Paulo Freire, né, que não dá para deixar de não trazer. Temos as considerações iniciais, que eu não vou ler aqui para vocês, vou deixar vocês lerem quando receberem. E a gente tem a parte dos anos iniciais do 1º ao 5º ano, que a professora Karine, quem está aqui, responde por essa organização desse material, o qual ela apresenta aqui no texto. Aí vem as habilidades prioritárias do 1º ano por componente. Eu vou passar rápido, porque a ideia não é ler tudo, né? E aí a gente vai, depois de chegar até o 5º ano, com todos os componentes, a gente chega nos anos finais. Os anos finais, do 6º ao 9º. E aí a gente tem língua portuguesa, as habilidades prioritárias. É isso aqui. Coloca a história, tá bom?
História, a gente tem o texto de abertura do professor Luiz. E aí temos a unidade temática, o objeto de conhecimento, o código da habilidade e habilidade. Então, para o 6º ano, a sugestão das habilidades prioritárias a serem trabalhadas são essas que estão aqui. Ok? 7º ano, 8º ano, 9º ano, e a gente tem geografia, temos o texto da professora Adriana, e 6º ano, a gente tem as habilidades prioritárias, quais são as habilidades prioritárias do 6º ano, quais são as do 7º, quais são as do 8º e do 9º. Lembrando que habilidades prioritárias, elas estão baseadas nas habilidades que estão na Base Nacional Comum Curricular, e elas obedeceram critérios para serem selecionadas, né? Critérios de progressão, de contextualização, de significado da aprendizagem, de interdisciplinaridade, e essa integração dessas habilidades também usou o documento que eu apresentei aqui para vocês no começo, que é o Mapas de... Conheceram esse documento logo no início, quando a gente tratou da avaliação, da elaboração dos números. Ok? Vamos compartilhar esse PDF com vocês. Quero aqui agradecer imensamente os trabalhos da professora Adriana e do professor Luiz, especificamente para História e Geografia, e da professora Karine Belchior, pedagoga, que nos apoiou também na consolidação desse documento. Então, muito obrigada a vocês por essa contribuição. Vamos ficar nos anais da história, né, com o registro do que a gente entende como prioritário. Lembrando, Renato, temos ensino religioso nos anos iniciais. Na verdade, não tem no mapas de foco, né? Mas os anos iniciais fez um trabalho e trouxe ensino religioso. Mas nos anos finais nós não temos. Não. Até porque, e aí eu vou falar novamente, a gente não tem professor no CEAF que nos apoia com o ensino religioso, se vocês conhecerem alguém que tiver interesse em fazer parte da equipe. E também não temos de arte. Nós já tivemos 2 indicações, mas nós convidamos e a pessoa não tinha disponibilidade para aceitar. Então, se vocês conhecerem... E a gente está precisando também de história, né, professor Luiz, questões do doutorado dele, tem que ser da rede, Renato, porque a forma de pagamento é horas suplementares. Horas suplementares, né? E pode ter a carga horária completa na rede, porque a gente não vai precisar que trabalhe na escola. O trabalho da gente é muito lá no CEAF mesmo, em horários bem flexíveis, e é muito mais por entrega de produto, do trabalho, do material, do que a aula mesmo, né? E a participação nos dias de hora de estudo que a gente já tem assegurado. Então, fica aí o convite, se vocês souberem de alguém, se vocês tiverem interesse, história, arte e ensino religioso, a gente não tem ninguém para compor essa equipe, aceitamos sugestões. Eu espero muito que vocês usem esse material das habilidades prioritárias. Eu vou pedir para a Adriana postar lá no grupo. Você se importa, Adriana, de postar? Vou pedir para a Adriana postar lá no grupo esse material. Eu acho que vocês podem usar muito e não usar também, né? Se vocês acharem que tais habilidades, quais habilidades que estão ali, não tem nada a ver com o que vocês pensam para a formação dos seus estudantes, para a trilha que vocês pensaram, para o planejamento que vocês pensaram, não tem problema, certo? O documento é uma referência para ajudar a fazer o planejamento do professor. Não é um documento definitivo, punitivo, imperativo, para ser utilizado pela rede. A ideia da gente foi fazer essa consolidação para contribuir com vocês, ter mais um material para vocês olharem. Tá bom? Fiquem à vontade, podem falar. Gostaram, não gostaram? Vai dar certo? E aí?
Adriano, o pessoal está calado, Adriano. Ailton, o pessoal está calado. O que é que a gente faz, hein? Eu estava pensando exatamente isso agora. Esse foi a hora do estudo mais light que eu já participei na minha vida. É o prenúncio. É o prenúncio do Apocalipse. Eu não gosto de silêncio, não. Sidney acha que podemos utilizar assim. Bacana. Sidney, dá uma olhada, vê se você tem alguma coisa que vocês não concordam, que precisa ser retirado, que precisa ser inserido. A gente quer isso. Está em PDF, porque se a gente deixar em Word, desconfigura tudo. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ajustar, não. A gente tem que ajustar esse documento, um documento para a rede, para a gente usar em sala de aula. Então, tem que fazer sentido. Se for algo que não está dizendo nada do que vocês estão fazendo, do que vocês estão planejando, para mim não faz sentido nenhum, né? A gente sabe, quem está em sala de aula sabe disso, que o documento só serve se ele estiver conversando com o que a gente está fazendo. Então, fica à vontade, a Adriana vai postar lá. Façam as críticas, olha, tira isso, bota aquilo. E não precisa ser só em geografia e história, não, viu? Podem falar do documento como um todo. A gente aceita. Tá bom? Ainda temos 4 minutos do nosso horário. Olha que coisa linda. Mas ninguém quer falar hoje, pessoal, tá? Ok, pessoal, então, peço licença a vocês para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que Ailton, eu acho que eu falei tanto que ninguém mais quis falar. Acho que eu falei demais. Na próxima, eu não vou falar. Não, você falou o suficiente, não se preocupe. Eu desabafei as questões socioemocionais que muito me afligem. Mas eu acho que estava faltando isso mesmo, sabe, Gabriela? A gente sair um pouco daquela coisa do roteiro para partir para essa parte do socioemocional, para que as pessoas se identifiquem com as outras e entender que ninguém está nesse barco sozinho. Está todo mundo sofrendo, não tem ninguém que esteja a parte alheio do que está acontecendo. Então, esses momentos assim são muito bons. Parabéns pela condução e pelos colegas também, parabéns pela forma tão cordial que se portaram e que participaram. Os parabéns a todos. O Ailton, na verdade, viu, todos nós estamos com os problemas, as situações, os sentimentos muito parecidos, entendeu? Esgotamento, ansiedade, medo. Alguns, eu mesmo não quis falar um pouquinho, mas ouvi o depoimento de alguns aí. E é mais ou menos isso. E a gente socializando isso é legal. Viu? Que bom, Sidney. É bom ouvir isso. É muito bom. Ok. Obrigada. Foi legal, foi bacana. Um abraço a todos. Outro. Até a próxima semana, gente. Obrigada. Obrigada. Um abraço virtual em todos vocês. Saudades. Tchau, tchau.